Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre uma poetisa brasileira que é considerada patrona dos trabalhos de promoção social, não só da Comunhão Espírita de Brasília, mas de centenas de centros espíritas no Brasil e no exterior. Estamos falando de Alta de Souza, que nasceu no interior do Rio Grande do Norte em 1876 e desencarnou em Natal em 1910, e ela tornou-se uma poetisa romântica considerada a maior poetisa mística do Brasil. Recentemente, o Senado Federal resgatou a sua vida e obra através da publicação do livro Dálias, de poemas, e da produção de um documentário na TV Senado, no programa Leituras. Então, para falar sobre esse tema, a gente convidou Nazaré Monteiro, que é coordenadora do projeto Mãos Estendidas, lá da Comunhão Espírita de Brasília. Bem-vinda, Nazaré, tudo bem? Tudo bem. Olá, Ana, Miriam, Thelma. Eu me sinto muito feliz de estar aqui junto a vocês, muito grata por essa oportunidade, né, de falar de um tema tão emocionante, né, como Alta de Souza, a nossa mentora, né, nos trabalhos sociais, e também da questão do voluntariado e da caridade. Né, é uma oportunidade muito bacana, eu agradeço e espero que a gente consiga, né, ter uma boa troca e um aprendizado, né, desses temas tão bonitos, né? Iremos, com certeza. Minhas amigas Miriam e Thelma também estão conosco. Então, eu começo trazendo a seguinte informação, que o movimento espírita, ele trouxe à luz o nome de Alta de Souza quando Chico Xavier psicografou 18 sonetos atribuídos ao espírito dela. E em 1953 foi criada em São Paulo a campanha Fraternidade Alta de Souza, que acontece em centros espíritas do Brasil e do exterior. E essa poetisa é nossa patrona, né? Nossa mentora. Então, a gente quer começar te perguntando qual a importância dos poemas da Alta de Souza para a promoção social e por que ela foi escolhida, essa mentora desses trabalhos assistenciais, né? Podemos dizer assim. Alta de Souza, né, apesar do pouco tempo de vida dela na matéria, né, que foram só 24 anos, ela foi muito importante porque assim, esse período foi marcado por muito sofrimento, por muitas dores, muitas dificuldades. E ela, acho que colocou nos seus poemas, né, era uma forma de ela colocar essas dores, mas na mesma medida, colocando muito a questão da fé, né, da esperança e da caridade. Ela tinha uma preocupação muito grande, né, com a caridade. Ela já fazia coisas para as pessoas mais humildes, ela lia para as crianças, para as mulheres mais pobres, né, para escravos. Então, assim, ela sempre teve essa preocupação. Então, o único livro que ela tem, né, das suas poesias, quando em vida, chama-se O Horto, né? E a partir daí, ela, quando desencarnou, por meio de Chico Xavier, ela foi trazendo novas poesias, novas mensagens, mas sempre com essa ideia de trazer essa esperança, né, a preocupação com o outro, de falar das dores, sim, que elas são comuns a todos nós, mas ela sempre teve uma alma muito cristalina, muito pura, e ela coloca muito isso nas suas poesias, nas suas obras. E como é que isso, né? E por que ela se transformou nessa mentora, né, da promoção social, como você bem disse, não só na nossa comunhão espírita, mas em todas as casas espíritas, né? Isso começou quando o espiritismo chegou ao Brasil e a caridade sempre foi um pilar da doutrina espírita. E aí, nesse início, como é que essa caridade ia ser feita? Então, as pessoas tinham a campanha do quilo, né? Que era as pessoas irem nas residências, buscarem coisas para doação. Passado um tempo, a Federação Espírita de São Paulo achou que isso tinha que ser mais abrangente. Então, resolveu trocar a campanha do quilo para a campanha da fraternidade. E, nesse momento, surgiram muitas dúvidas, né? Alta de Souza já tinha desencarnado. E aí, um grupo de espíritos benfeitores, por meio de Chico Xavier, começou a se manifestar validando esses trabalhos nesse novo formato, né, da campanha da fraternidade.
E Alta de Souza estava entre esses espíritos e ela foi a que mais se colocou, né, trouxe mais vantagens, mais apoio a essa questão da campanha, né, de fazer o bem, da doação, da caridade, do voluntariado. Então, por isso, ela foi escolhida, né, para ser a mentora das campanhas de fraternidade que hoje atuam em todos os centros espíritas, com essa nova determinação, né? Miriam Thelma? Nazaré, você começou falando uma coisa importante, né? Falando como base, né? Esse ato, esse exercício de servir, né? Por meio da caridade, como uma base da nossa doutrina. E, ao mesmo tempo, me recordo da frase que nós nunca esquecemos, né? Que Kardec nos traz, que é: fora da caridade não há salvação. Como nós estamos falando sobre caridade, como nós estamos trazendo essa frase basilar de Kardec para a doutrina espírita, o que significa, na verdade, a caridade para nós espíritas, e o que Kardec quis nos trazer enquanto mensagem quando nos disse que fora dela, fora da caridade, não há salvação. Isso é bem importante, isso que você colocou, porque Kardec não falou fora da religião, de nada disso. Ele falou da caridade, que é algo que é comum a todos nós. Né? O ensinamento que Jesus nos deu desde quando ele esteve aqui, porque ele fazia, né, as suas pregações, mas ele colocava isso de uma forma prática, né, nos seus atos, em tudo aquilo que ele pregava, ele nos trazia o exemplo. Então, a caridade, ela é algo que ela faz parte do nosso ser, enquanto espíritos imortais, né? Porque Jesus nos mostrou isso, né? Que nós precisamos auxiliar o nosso próximo, né? É o amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, a caridade é esse exercício. E a gente sempre fala que a caridade é o amor em movimento. Então, de nada adianta todo amor que eu tiver, todo conhecimento que eu tiver da doutrina ou de qualquer outra religião, se eu não colocar esse amor em prática. De que maneira? Auxiliando os mais necessitados. E eu vejo até um pouco mais como uma forma de nós retribuirmos o muito que nós recebemos ao longo de toda a nossa existência. Então, eu acho que isso é muito importante. Assim, de nada adianta eu obter o conhecimento, eu conseguir internalizar esse amor, né? Os exemplos de Jesus, mas de que forma que eu coloco isso? Eu coloco fazendo a caridade, acolhendo os meus irmãos, como eu tenho certeza que todos nós já fomos imensamente acolhidos durante essa nossa longa jornada. Nazaré, eu queria te perguntar assim, qual a diferença entre o assistencialismo, né, e a promoção social, né? E no caso da comunhão, o que ela realiza? Bom, essa também é uma pergunta bem interessante, é uma colocação bem interessante, porque existe uma diferença, né? O assistencialismo, ele normalmente vem para atender uma necessidade pontual, né? E uma necessidade muito concreta, material. Então, aí nós vamos falar, e qualquer pessoa pode fazer, então nós vamos falar da doação do alimento, da doação de roupas, doação material mesmo nesse sentido, né? De até mesmo alguma ajuda financeira dessa questão. Mas ela não vai promover o ser humano, ela não vai impulsioná-lo para um desenvolvimento, diferente da promoção social, que visa acolher, escutar, entender e auxiliar o ser humano, mas numa perspectiva mais ampla, né? Então, moral, espiritual, ele vai levar você, por meio do conhecimento e dessa acolhida, principalmente diante da dificuldade, a entender que você é um ser capaz, né, de fazer as modificações necessárias na sua vida, né? Porque a gente sabe no espiritismo, né, que todas as nossas ações elas vão contribuir para o nosso futuro, né? É o plantio e a colheita. Então, a promoção social ela visa
esse ser mais no seu aspecto mais amplo, principalmente como seres imortais, que a gente sabe que tudo que nós plantamos hoje, nós vamos colher no futuro. Talvez não nessa encarnação, mas em tantas outras que a gente ainda tem pela frente. E a nossa casa, ela não faz o assistencialismo, ela promove exatamente essa questão da promoção social, que é mais importante, né? Não que eu não esteja dizendo que a assistência material não seja útil, claro que ela é, no primeiro momento, mas depois a gente tem que buscar algo maior, né? O que nós acreditamos. E, Nazaré, como ainda a gente está preso a essa ideia de caridade apenas material, né? Quando você fala promoção social, e você fala em promover o ser humano, não só ensinar, por exemplo, uma atividade, né, que ele possa se sustentar com ela, promover um curso, dar algum treinamento. Lá na comunhão eu já vi voluntários ensinando as pessoas a serem garçom, por exemplo, Sim. a servir uma mesa. Quer dizer, você está auxiliando aquela pessoa a conseguir um sustento, né? um trabalho para ela ter essa dignidade, né, de se prover. Só que a gente observa também que escutar a pessoa nas suas dores, nas suas mágoas, nas suas dificuldades, né, nos seus traumas, isso também está fazendo com que essa pessoa possa expressar sentimentos e dificuldades que muitas vezes impedem ela de se promover na vida, né, de alcançar melhores patamares. Dentro desse projeto do Mãos Estendidas, por exemplo, que você coordena e eu sou uma voluntária, a gente observa que os moradores de rua, né, as pessoas em situação de rua que vão à comunhão, eles têm enormes dificuldades de se manter numa atividade remunerada, por exemplo, mas não é porque não saibam um ofício. Muitos sabem, muitos têm uma profissão, mas eles têm tantas dificuldades emocionais ali por trás, né? Então, eu queria que você falasse da diferença dessa caridade moral que nós todos conhecemos e nós todos, de alguma forma, fazemos, né? Para essa caridade moral de que a doutrina espírita tanto fala, né? Explica um pouquinho essa diferença. Então, como você falou do Mãos Estendidas, né, até interessante a gente trazer esses exemplos. O nosso projeto ele engloba, né, tanto a caridade material como a moral também, né? Então, quando esse assistido chega, ele precisa ser atendido nas suas necessidades físicas, né? Que é tomar um banho, trocar de roupa, tomar o seu café, então cortar seu cabelo, né? Porque isso traz uma nova perspectiva para ele. Tanto que a gente vê que quando eles chegam, eles são uma pessoa, e quando saem, outra pessoa. Você nem diz, né, que eles são pessoas em situação de rua. Mas o mais importante é realmente o que você falou, essa escuta e esse acolhimento, porque o que eles mais nos trazem é que eles são invisíveis, né? Que as pessoas passam por eles pela rua e sequer dão atenção. Tem a questão do medo, do preconceito de achar que eles possam fazer alguma coisa de mal. Então, assim, e eles são pessoas como nós. Então, quando a gente consegue olhar para eles, sabe, sem julgamento, sem nenhum tipo de coisa que possa, de preconceito, isso traz para eles um acolhimento tão grande e a gente começa a perceber, por exemplo, na roda de conversa. Então, eles trazem as suas dificuldades, os seus sentimentos. Muitas coisas, às vezes, vêm da infância, tem coisas que são de agora, mas, como você falou, eles são capazes, sim, pelas suas habilidades, e a gente vê isso no dia a dia, de crescer, de progredir, de sair das ruas, mas tem muitas questões emocionais que os impedem de fazer isso. Então, quando a gente fala dessa promoção social, desse acolhimento, dessa escuta, ela é extremamente importante, porque muitos deles se acham assim, eles não são merecedores de uma situação melhor. Só que assim, a gente entende, são escolhas que nós fizemos, mas que eu posso, né, tendo esse fortalecimento, conseguir mudar. Então, é isso que a gente busca nesse trabalho, né? É você olhar para o outro como igual a você, né? Porque ele é um filho de Deus como cada um de nós. E Deus, ele não faz essa distinção, né, de pessoas, nada disso. Então, a gente busca mostrar para ele
que ele tem essa capacidade, claro que é difícil, a gente sabe disso, mas que a gente está ali para dar um apoio, sabe? Para tocar a mão, para olhar no olho e essa escuta, né, ativa, assim, de prestar atenção realmente e se importar com aquela pessoa, né, de buscar. Ah, você foi ao médico, você tinha uma consulta, como é que foi a sua semana? Isso faz toda a diferença, né? Porque nós temos a nossa equipe de apoio, a nossa família, os nossos amigos, mas eles são sozinhos, né? Então, quando você se abre para acolher esse irmão, isso faz toda a diferença na vida deles. Você está falando, Nazaré, estou aqui pensando, o quanto é transformador, né? Esse exercício de servir, né? De ser útil ao próximo. E, ao mesmo tempo, fiquei aqui me perguntando se aquele que é assistido, né? Que experimenta, né? Esse acolhimento, essa oportunidade de ver, né, a vida por um outro ângulo, de entender melhor a sua situação, né, enquanto ser humano, ao mesmo tempo, como deve ser também transformador para aquele que está no serviço, vou chamar assim, né, da assistência. Que importância você vê, que transformações, né, ao longo da sua caminhada também nesse serviço, você vê de benefício, de melhor enquanto ser humano, para cada um que está nessa jornada espiritual? Como é que isso vai acontecendo? A transformação não é só para o assistido, né? É muito mais para nós, né? A gente sempre fala isso, né? Que quando a gente faz um trabalho voluntário, os maiores beneficiados somos nós, né? Em todos os aspectos. Claro que a gente vai fazer esse trabalho não esperando nada em troca, de nenhuma natureza. Agradecimento, reconhecimento, nada disso. Mas a gente sabe que o primeiro beneficiado somos sempre nós, né? Isso ajuda a gente a mudar as nossas concepções de vida, né? De conhecer um pouco mais do outro, sair da nossa realidade. Às vezes a gente é tão voltado para nós, para os nossos familiares, para aqueles mais próximos, e a gente esquece, né, desses nossos irmãos, né, que precisam também desse acolhimento. E eles nos ensinam muito, mais do que nós a eles. A gente vê muito isso no Mãos Estendidas. Eles trazem questões que a gente fala, nossa, né, apesar de toda a dificuldade, de tudo aquilo que ele passa na rua, que a gente sabe que não é fácil, mas ele traz vivências assim, ele conhece da espiritualidade, ele sabe do papel dele, né, dentro da sua vida mesmo, que tudo está nas nossas mãos. E que, às vezes, por uma escolha errada, né, por um ato impensado, você vai parar nessa situação. E aí eu vejo que isso é importante porque, assim, nós conseguimos ser mais empáticos, a gente consegue entender melhor a dor do outro, claro que não na mesma dimensão, porque a gente não tem essa vivência, né? Mas, assim, a gente passa a olhar essa pessoa como um ser humano, diferente de quando a gente não tinha esse contato ou não fazia esse trabalho, que às vezes era só mais uma pessoa passando por nós, né? Então, o tempo que você para escutar essa pessoa, para olhar, isso vai modificando o seu sentimento também, né? Vai nos tornando mais humanos, né? E eu vejo que, por exemplo, nós temos os estudos doutrinários que nos trazem muito conhecimento, mas esse trabalho é a prática do que a gente vê no Evangelho, né? Então, é essa oportunidade de você buscar ser uma pessoa melhor, né? De olhar para esses irmãos de uma maneira mais igual. E isso muda tudo, assim, faz um bem em todos, na questão emocional, né? Na nossa questão mental, na nossa saúde física. A gente, às vezes, lida com tantas coisas pequenas e isso nos abatem tanto. E aí, quando você passa a olhar o outro com dificuldades, nossa, muito maiores, aí você fala, caramba, né? Isso que eu vivo, a minha dificuldade, ela é muito pequena diante do que essas pessoas fazem que conseguem se superar. E a gente sabe que viver na rua não é fácil. É para os fortes, a gente sempre diz, né? Para os nossos, porque eles passam pelas mais diversas dificuldades e eles conseguem vencê-las. Então, isso nos transforma também na forma como nós encaramos a vida, né? E as pequenas dificuldades que nós temos. E também para valorizar o quanto é importante a nossa rede de apoio,
os nossos familiares, os nossos amigos, que às vezes a gente não dá tanta importância. Aí você vê lá aquela pessoa que está sozinha na rua, né, sobrevivendo, e você fala, nossa, como eu tenho que ser grata, né, por tudo que eu tenho, e aí não material, mas por tudo aquilo que me cerca, né, por todas as bênçãos que a gente recebe todos os dias. Antes de eu passar para a Thelma, deixa eu só fazer uma observação, porque quando você fala os irmãos, você já está verbalizando uma coisa muito, muito importante, que é o nosso nivelamento. Nós somos iguais, estamos em situações diferentes por circunstâncias que a doutrina explica, né? Por que estamos, às vezes, numa situação que não estamos na rua e o outro, às vezes, está na rua. Não só, às vezes, por questões pessoais nossas, escolhas desta vida, como questões emocionais que vêm de centenas de anos. E, às vezes, a gente vai fazendo aquelas escolhas e vamos perdendo contato, né, com nossa família e, de repente, nos vemos nessa situação. Mas nos vermos como irmãos, né, como mesma humanidade, eu acho que já é um passo muito importante para tudo isso que você falou. Desculpa aí, Thelma, agora é a sua vez. É isso mesmo, vale a pena, tem tempo para falar. E eu acho assim também, até colocando sobre o trabalho voluntário, a doutrina tem essa coisa linda que nos traz. Quando a gente se engaja em alguma atividade na casa, no começo no estudo, ou no grupo mediúnico, a gente tem que se engajar a uma atividade voluntária, a um trabalho voluntário, né? Isso assim faz com que a gente se envolva mais na casa e também tenha empatia com as pessoas que estão precisando, né? Nosso caso, a gente visita também instituição de crianças, de idosos. Quando tem oportunidade, a gente leva os filhos, né? Eu estou falando, eu e da Miriam, eles iam, né? A gente ia em Lusiânia visitar os velhinhos, a gente visitava também um abrigo de criança. Então, assim, e também o nosso lar, né? Que o nosso lar, que a casa também mantém, né? Ajuda a manter. Então, essa experiência que a gente traz e os nossos filhos crescem com isso, eles se tornam, às vezes, mesmo que eles não sigam a doutrina, mas eles se tornam mais afetivos, mais humanizados, mais assim, tem empatia com o próximo, né? Então, assim, é uma experiência que vocês, nos mãos estendidas, devem ter. Eu acho que a Ana tem a filha dela que está frequentando. Isso. Pode dar né, um testemunho aqui. É bacana isso, para a Né? gente trazer essa fala da Thelma para complementar, que a gente ouve muitas pessoas dizendo: quando eu me aposentar, aí eu vou fazer um trabalho voluntário, né? Como se fossem coisas irreconciliáveis, né? A minha vida profissional, a minha vida como mãe, como pai, né? Essa loucura que a gente vive e um trabalho voluntário. E a gente tem na Casa Espírita, talvez em outras instituições, né, a predominância das pessoas mais velhas, né, Nazaré? Só que cada vez mais a gente está vendo uma moçada, né, Thelma e Miriam, que já levavam os filhos. A minha filha eu não levava porque eu quase nem fazia, né? Eu sou um pouco recente lá na comunhão. Mas ela demonstrou interesse em participar de um trabalho voluntário. Ela acabou indo para a comunhão, porque eu já frequentava, tinha uma facilidade. Mas não necessariamente você tem que ir para uma instituição religiosa, tem tanta coisa que a pessoa pode fazer, né? E muitos jovens apresentam essa necessidade de se doarem, porque o trabalho voluntário, né, mais do que a gente pegar o que tem, não está usando em casa, ou comprar uma cesta básica e entregar, é eu doar o meu tempo, né? Eu me dispor a ver uma realidade que não é a minha, sair da minha zona de conforto, né? E ir lá ajudar, fazer alguma coisa,
né? Qualquer coisa, pode ser. A minha filha, ela serve café da manhã lá para as pessoas em situação de rua, lá no Mãos Estendidas. Então, cada um vai se adaptando e aprendendo, e aquilo gera uma satisfação. Agora, eu queria ampliar isso, Nazaré. Você imagina se a gente tiver cada vez mais jovens fazendo essa atividade, né? Participando disso, saindo da sua bolha e indo aos mais necessitados. Que tipo de sociedade você acha que a gente vai construir, hein, Nazaré? Com certeza nós vamos construir uma sociedade muito melhor, né? A gente percebe, como você falou, que tem aumentado muito a participação dos jovens nos trabalhos voluntários nas mais diversas situações. Como você falou, nem sempre é um trabalho voluntário religioso, mas hoje a gente tem várias organizações, né, que oferecem trabalhos, e eu vejo isso com muita alegria, assim como eu vejo também, né, na comunhão, né, nossas criancinhas lá aprendendo o evangelho, né, isso desde cedo. Eu já comecei no espiritismo já muito tarde, né? Então eu fico tão feliz, eu falo, gente, que coisa boa você já ter esse começo desde sempre, né? Porque você vai ser uma pessoa diferente. E no voluntariado não é diferente disso. O jovem, né, quando ele se coloca para fazer esse trabalho, ele começa a ver a importância que ele tem na vida daquelas pessoas que ele ajuda. Então, isso muda muito a forma como ele se enxerga, né? Então, ele começa a ver a importância que ele tem para o outro, né, nesse trabalho. Ele descobre habilidades que, às vezes, ele nem sabia que tinha, né? Ele desenvolve essa escuta, esse apoio, e ele começa a conviver com situações diferentes do que é a realidade dele, né? Na sua casa, na sua família, ele começa a ver as dificuldades das pessoas, né? Ele começa a ver que ele pode fazer diferença na vida daquele grupo. E isso vai trazendo para ele uma noção melhor, né, de quanto ele é importante, não só nesse aspecto do desenvolvimento dele, mas também da sociedade. É ter um olhar diferente, uma preocupação diferente. Então, quando essa pessoa crescer, ficar adulto, mais maduro, ele vai ter essa experiência até para se engajar em questões sociais, políticas, cobranças de melhoria, né, para que a gente possa ter igualdade. Não seria assim, né? É difícil a gente dizer que vai ser igual para todo mundo, mas assim, condições melhores para essas pessoas. Então, com certeza, é uma contribuição importantíssima, que vai mudar não só a vida dele, né, como pessoa, mas vai também fazer com que ele mude uma questão social daqueles grupos que estão à sua volta, porque nós não somos seres individuais, né? Nós vivemos em sociedade e temos que ter esse olhar mais amplo, né? Não só das nossas vivências, da nossa família, daqueles a quem nós amamos, mas também ter esse olhar para a situação das outras pessoas, que são inúmeras, né? Então, isso constrói um adulto muito mais forte, né? Muito mais cuidadoso, né? Com a pessoa que está do seu lado, entendendo um pouco mais que existem essas diferenças. E até mesmo para a gente valorizar o que tem, né? Porque às vezes os jovens cobram tantas coisas e não imaginam o tanto que eles têm, se comparado, né, com outras pessoas que estão em outras situações. Então, isso tudo, assim, e desenvolve esse sentimento de gratidão. Gratidão por tudo que tem, pelas pessoas à sua volta e, principalmente, por poder auxiliar aqueles que precisam, que sempre precisam, né? É interessante esse caminho, né, do voluntariado, principalmente para o jovem. Penso que é um romper da bolha que a Ana Cristina trouxe, né, de uma bolha em que o valor da vida, o valor do ser humano está nas suas posses, né? Na sua capacidade de ter e gerar prazeres, né? Coisa bastante material. E quando ele vai para o trabalho voluntário, é como se abrisse, né, a sua visão de compreensão de que a vida não é dentro daquela bolha, que as pessoas não são importantes por aquele parâmetro, né?
mais materialista da visão das coisas e que nós podemos ser úteis, né? Eu acho que essa capacidade de perceber que nós podemos ser úteis e que a doutrina ainda aprofunda, lembrando-nos que nós somos imortais, né? Espíritos imortais e que experimentamos várias situações na vida. Então, se hoje eu estou podendo ser útil, né, ao outro, amanhã, na próxima encarnação, talvez eu seja o necessitado desse amparo. Então, o ampliar dessa visão eu vejo extremamente importante, né? E às vezes, né, o jovem assim interagindo é extremamente importante, mas também os mais velhos, não é porque já estão mais velhos, né? Eles podem interagir não mais talvez com tanta vivacidade, mas com uma experiência de vida que trazem experiência profissional, né? Em qualquer momento das nossas vidas a gente tem como ser útil se a gente tiver vontade, né? E aí, Nazaré, eu queria só trazer aqui um questionamento que às vezes ouço, de que quando a gente se engaja numa instituição religiosa, né, não só não na doutrina, mas todos aqueles que fazem esse trabalho voluntário, é como se fossem obrigados a fazer, né, que faz parte de pertencer àquele grupo religioso fazer. E a gente vai, nesse olhar, a gente vai percebendo que não é. Então, eu queria só que você trouxesse que, além desse sentimento de sentir-se obrigado, é uma gratidão que você trouxe, né? Você poderia só colocar um pouquinho mais a esse respeito? Assim, né? A gente sempre acha muito que essas questões vão para essa coisa da obrigação, do dever, né? Eu tenho que fazer. Mas eu diria para você que esse tenho que fazer, ele até nem é tão ruim. Às vezes, quando eu não consigo, né, ter dentro de mim essa disposição de fazer o bem de uma maneira natural, às vezes, quando eu começo de uma maneira achando que aquilo meio que é uma obrigação, vamos dizer assim, de todo não invalida, porque é uma forma que eu tenho de começar, né? E aí, quando eu começo, e isso é fato, aquilo vai me dando tanto prazer, tanta felicidade, né? Aquilo vai me preenchendo de uma tal maneira que depois eu já não consigo viver sem aquele trabalho. Então, é uma forma de começar quando a gente não tem tanto essa coisa em nós, né, de fazer o bem, como algo mais tranquilo, mais leve, que faz parte da nossa essência. Então, eu vejo que não é de todo ruim. Mas o mais interessante é essa característica da caridade, que é a gente buscar ao outro, né, para fazer esse bem a ele, como uma forma, eu vejo, de agradecimento mesmo, porque eu acho que nós recebemos muito. Então, qual a forma que eu tenho de agradecer, né? É realmente me doando ao outro, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, em épocas passadas, também fizeram por mim. Então, é a gente ter esse olhar, né, que não é uma obrigação, é algo que faz parte da natureza humana, né? Que Jesus trouxe para nós desde sempre, né? Então, o que eu tenho que buscar é compartilhar, porque o que acontece? A gente fala, a gente está num planeta de provas e expiações, né? Mudando aí para a regeneração, mas isso só vai acontecer quando todos nós, essa mudança vier de dentro para fora, né? Nós somos um conjunto. Então, de nada adianta eu estar me sentindo a melhor das criaturas se quem está a meu lado, às vezes, ainda está tão abaixo, precisando tanto desse auxílio, né? E foi o que Jesus nos mostrou. Então, a gente tem sempre que buscar esse olhar no coletivo. E essa mudança, ela parte de dentro de nós para fora. Mas aí é o coletivo que vai nos fazer evoluir. Então, para mim, gratidão é sempre a palavra, sabe? E o que motiva, claro que junto com a fé, nos motiva a sair de nós e buscar o outro. Só completando isso que você falou, Nazaré, eu estava pensando, às vezes a gente tem isso já tão dentro, né? Você conhece pessoas que, na sua comunidade, não importa qual ela seja, pode ser lá uma comunidade muito, muito, muito simples, como pode ser uma comunidade materialmente muito bem provida. Elas têm esse desprendimento já natural delas, de oferecer alguma ajuda, de estar disponível,
tem um cuidado, um olhar para o outro que a gente nota é diferente. Então, essa pessoa, eu acho que já construiu dentro de si, né, no seu espírito, essa disposição de se doar, seja para escutar uma pessoa, seja para oferecer uma ajuda quando se necessitam, né, alguém necessita. E a gente, talvez, né, isso que você disse é muito importante, a gente precisa da atividade voluntária, organizada, né? Estou lá numa instituição, tem um coordenador, tem uma equipe, tem um cronograma, tem um trabalho, tem um dia da semana, uma hora, em que eu vou ali treinar isso tudo para construir dentro de mim essa satisfação de simplesmente estar à disposição quando for necessário. Né? Então, muito importante isso que você falou, porque a gente está falando de atividade de promoção social, mas, na verdade, a gente está tentando construir dentro de nós essa atitude, né, já consolidada de eu me doar, né, seja de que forma for. Thelma, e aí você? Estou lembrando a questão da promoção social, porque essa promoção social ela trabalha nos dois lados, né? Quando a gente vai se colocar e fazer o trabalho, a gente está se trabalhando a promoção, que é o nosso crescimento, que é a empatia, é se colocar no lugar do outro, é estar disponível naquele momento, naquele horário. Então, assim, é toda uma logística que você vai trabalhando, né? Está ligado com a espiritualidade, com o Grupo Alta de Souza, né? Então, assim, aí tudo. E quando vem alguém, você vê que está com alguma coisa mais desequilibrada, você mentalizar o grupo, fazer uma prece. Então, assim, esse é o trabalho de autopromoção durante a atividade. E quanto a isso, o que está recebendo, né? Ele está vendo, ele vem mais ressabiado, né? Com medo, se vai ser bem tratado, se vai ser maltratado. Então, vocês estão lá disposta a acolhê-lo, vem tomar banho, vem aqui, você está precisando trocar de roupa. Então, assim, né, a comidinha. Então, assim, toda essa energia que vai sendo essa troca, existe essa promoção coletiva, né? Eu estou aqui nessa promoção coletiva que acaba todo mundo, se a gente está mesmo engajado, com maturidade para ser envolvido nesse trabalho, a gente vai sair bem. Né, Nazaré? Fala um pouquinho. Vai sair melhor, né? Porque assim, a gente sai do trabalho revigorado, né? No Mãos Estendidas, um exemplo. A gente trabalha bastante, né, Ana? E é aquela manhã bem intensa. Mas você pode sair de lá até com cansaço físico. Mas você sai tão relaxado, tão bem, sabe? Assim, é uma leveza tão grande que, gente, não tem nem como explicar, né? Isso é algo que modifica a gente, sabe? No início tinham dúvidas, a gente não sabe se vai conseguir fazer, e depois você vai se colocando ali junto com as outras pessoas nessa mesma vibração do bem, e nós somos infinitamente assistidos, né, pela espiritualidade amiga. Então, assim, isso nos recompõe, nos reconforta, é maravilhoso, né? E é algo coletivo mesmo. Sem falar que o coletivo é muito bom, né? Porque sempre que a gente está engajado numa atividade com um propósito de auxílio, né? Que é uma coisa totalmente imaterial nesse caso, né? Claro, você falou, nós temos a doação do cobertor, você tem a doação do alimento, o café da manhã, tem o banho, mas eu estou ali também escutando aquela pessoa, eu estou ali conversando com ela, eu estou conhecendo a realidade dela, ela está contando a vida dela para mim, eu estou falando sobre mim para ela também, está pedindo um conselho, uma ajuda. Tudo isso faz parte dessa construção coletiva que vai nos modificando, né? É importante a gente falar sobre isso. Nazaré, o tempo está acabando, infelizmente, mas eu queria deixar para você que você fizesse um convite para as pessoas que nos assistem, não só para que elas busquem essas atividades
dentro das suas realidades, né? Mas como também você falasse um pouco do que existe na comunhão, para quem é daqui de Brasília, que gostaria de se engajar em alguma atividade, e dizendo também que eu fiz um vídeo junto, que a Nazaré participou, tive o prazer de conduzir um vídeo sobre as atividades de promoção social da comunhão, e nós elencamos ali 37 atividades. Eu achei fantástico conhecer cada uma delas e conversar com os seus coordenadores e ver o entusiasmo com que eles se dedicam a aquelas atividades, e não são simples, né? São atividades de muita responsabilidade, porque a gente lidar com o ser humano numa situação de vulnerabilidade social é muito delicado, né? A gente tem que ter uma construção interna muito grande, né? Então, fala um pouquinho para a gente encerrar, Nazaré, e convida as pessoas que quiserem participar conosco. Bom, eu gostaria de deixar aqui o convite, né? A nossa casa ela tem muitas atividades de promoção social na diretoria de promoção social, atendimento a famílias, tem a questão do próprio Mãos Estendidas, tem apoio às pessoas que estão hospitalizadas, contação de histórias, né, em várias instituições. Tem muita coisa que a gente pode auxiliar, não só lá, né, porque a gente fala da nossa casa, né, porque fazemos parte dela, mas em tantos outros grupos, outras religiões, em outros lugares que nem não estão ligados à religião, mas que também promovem, né, as atividades voluntárias. Então, que a gente sempre busque, né, essa coisa de colocar o nosso amor em movimento, que é a caridade. Então, que, para nós que estudamos a doutrina, né, tem lá o estudo teórico, que leva bastante tempo. Mas né, isso Nazaré falando assim, numa visão muito particular. Eu acho que se nós só aprendermos, se nós só entendermos da doutrina e não colocarmos em prática, vai estar faltando alguma coisa, sabe? Porque vai surgir na gente essa necessidade da doação, né? Porque isso nos auxilia muito, pessoal, assim, no sentido das nossas emoções, do nosso fortalecimento. Às vezes eu vejo muitas pessoas com problemas emocionais, depressão, ansiedade, tão comuns, né, no dia de hoje. E quando a gente busca se doar, olhar o outro, a gente tem uma outra visão e tudo parece que se acalma dentro de nós, né? Porque eu deixo de dar tanta prioridade para aquilo que está doendo em mim e vou olhar o outro, que às vezes tem dores muito maiores, né? Então, eu vejo o voluntariado, né, é uma doação de amor, que vai ajudar a curar a dor do outro. E quando nós estamos doando, nós percebemos que é o mesmo remédio que utilizamos para curar as nossas dores. Então, eu espero assim, que as pessoas possam, né, até se dar esta oportunidade. Às vezes a gente fica muito inseguro no início, mas faz parte. Tem que perseverar, tem que ir lá com responsabilidade, tem que ir vencendo as nossas dificuldades, porque isso nos traz um bem imenso, muito mais do que o pouco, né, que nós doamos na realidade. E também não desistam, no sentido assim, às vezes a gente começa numa atividade que não nos toca tanto, ou é mais difícil para a gente, né? E a gente não desiste, nós vamos em busca de outra, e de outra, e às vezes a gente se encontra em alguma coisa por um bom tempo, se encontra com as pessoas que estão lá, aquilo acalenta nosso coração, né, nos preenche. Às vezes termina aquele momento e a gente vai em busca de outras coisas, então não é uma coisa estática, né? É um fluir também, nós todas aqui já passamos por várias atividades, e eu tenho certeza que vou falar pelas minhas 3 amigas aqui, que não sabemos mais viver sem, né? De alguma forma, a gente gosta de estar presente e participando de algum trabalho voluntário, seja na Casa Espírita, seja em outros lugares. Nazaré, super obrigada pela sua participação, você transmite essa confiança, né, naquilo que você faz, esse amor, e nos passa esse seu aprendizado de vida. Muito obrigada pela tua presença. Miriam e Thelma, vocês também, muito obrigada pela nosso bate-papo.
E vocês todos que nos acompanharam, gostaram desse conteúdo, então compartilhem. Se isso tocou um pouquinho vocês, eu vou dizer que nós ficamos com o União Espírita de Brasília na 604 Sul. É só chegar lá, nós temos uma central do voluntariado e se informar se tem alguma atividade que cabe aí dentro da sua rotina, dentro das suas expectativas. Se você quiser também, você pode fazer uma doação em dinheiro, você pode levar uma cesta básica, você pode doar roupas, a comunhão tem lá um almoxarifado pronto para receber tudo que você puder doar, também material, que é importante, né, Nazaré? É muito importante. Com certeza. Nós estamos esperando a todos lá, viu? Exatamente. Obrigada, então, a todos que nos acompanharam e até semana que vem.